Mas, irmãos, queria compartilhar um pouquinho com vocês o que o Senhor tem falado conosco. Sabe que quando Deus fala, irmãos, às vezes, você sabe quando aquela pessoa que você não dá importância fala? Vocês conhecem alguém? Sabe? Vamos trazer. Vocês conhecem alguém que vocês não dão valor? Né? Ou aquela pessoa que sempre quando abre a boca só fala bobagem? Só fala coisa que não aproveita? Tem muita gente assim, né? Nosso Deus, irmãos, não é assim. Aleluia. Quando Deus fala, irmãos, em primeiro lugar, o universo se cala. Todas as outras vozes se calam. Tem até um versículo que eu não me lembro aqui agora, depois os irmãos podem procurar para mim, que fala assim: falou o Senhor. Como é? Quando, não, acha esse versículo para mim. Falou o Senhor, quem não temerá? É que nem que tem o trocadilho com o leão, né? Rugiu o leão, quem não temerá? Agora é que eu não estou lembrando certinho o versículo. Mas, irmãos, quando o Senhor fala, o universo se cala. Porque nenhuma voz, nem a do maior inimigo de Deus, que era o Lúcifer, se tornou o Satanás, pode se opor à voz de Deus. Tá certo? Se Deus fala, o universo se cala. Agora, quando Deus fala, alguém tem que ouvir. Porque Deus está falando para que alguém ouça. E quem são as pessoas que precisam ouvir o que Deus fala? Achou, Lilei? Ainda não. Quem são as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus? Não tem nenhum candidato aí? Ah, bom. Bom, quando Deus fala, se o universo inteiro se cala, eu quero prestar atenção no que Deus está falando. Então você tem que parar de prestar atenção em todas as outras vozes que você costuma ouvir, inclusive a voz da sua cabeça, a voz dos seus conceitos, a voz daquilo que você já tem de bagagem espiritual, a voz, todas as outras vozes. João 3. Vocês conhecem a passagem do Nicodemos, né? O Nicodemos, deixa eu voltar aqui, peraí. O Senhor fala assim, para o Nicodemos, né? Vamos ler desde o começo, vai. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, João 3:1, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos. Olha o primeiro perigo, irmãos. Sabemos. Diante de Deus, você sabe alguma coisa? Eu sei alguma coisa? Tenho décadas de cristão. Eu estudo a Bíblia faz dezenas de anos. Eu sei alguma coisa? A hora que você achar que sabe, irmão, já é o seu fim. Porque a hora que você acha que sabe, você não precisa mais de Deus. Eu já sei. E o Nicodemos, né, disse: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele não estava errado, ele estava certo. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: bom, você acertou. Doutrinariamente você está certo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Epa, não tem nada a ver essa conversa. Nicodemos está falando uma coisa
E Jesus está falando outra coisa. Nada a ver uma conversa com outra. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem... Parece ridículo isso, né, irmão? Como pode... Perdi aqui. Aqui é 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, o Nicodemos, que disse que sabemos, né? Como pode suceder isso, Senhor? Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você que estuda tanta Bíblia, não entende o que é o mover do Espírito? Você que já ouviu tantas mensagens na sua vida, você que já foi para tantas conferências na sua vida, você ainda não sabe que o vento sopra onde quer, que o Espírito é como o vento, e que Deus faz a sua vontade conforme a vontade dEle, e não a nossa, e que os caminhos do Senhor são os caminhos dEle, e não os nossos, e que os pensamentos do Senhor são mais altos e mais perfeitos do que os nossos? Salomão, em sua sabedoria, ele escreveu uma frase que está bem atual. Ele disse assim: tem algumas coisas que são maravilhosas e outras que a gente não consegue entender. E a primeira dessas coisas, ele falou assim, é o caminho da águia nos céus. Isso é Provérbios. Bom, agora depois os irmãos acham, a gente manda para você. Você achou o primeiro ou não? Agora tem já o segundo. O irmão ajuda a ler. Aquele caminho da águia nos céus é maravilhoso demais. E ninguém consegue entender, e ninguém consegue descrever. Só que ela faz o seu caminho. Irmãos, o Nicodemos, que o Senhor falou para ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. As coisas mais básicas, irmãos, da vida da igreja é o mover do Espírito, é o caminho da águia no céu, é aquilo que você não consegue determinar, que você não consegue definir qual é o próximo, né, o momento seguinte. Ela está indo assim. Depois, quem gosta, né, procure documentários aí que falam sobre a vida da águia. Ela está indo assim, de repente, ela dá uma guinada, dá uma virada absurda. Fala assim, por que ela fez isso? Por isso que Salomão, em sua sabedoria extrema, falou assim, é maravilhoso demais, não dá para entender. Irmãos, o caminho do Espírito é maravilhoso demais, e não dá para entender. A gente não consegue entender. Mas Jesus falou, é como o vento, sopra para cá, ainda mais nossa cidade, né? Nossa cidade é um bom exemplo disso, né? Quando começa a ventar, né? Está chovendo. Quando eu vim para cá, eu sofri muito. Estava com o guarda-chuva, ia para a faculdade, estava chovendo. Lá na minha cidade, o vento bate, a chuva cai assim, né? Então você vira o guarda-chuva assim, para se proteger da chuva e proteger seu corpo. E vai assim, né? O tempo todo com o guarda-chuva de lado. Aqui eu não sabia para que lado eu punha o guarda-chuva. Porque aí estava, né, você via a chuva caindo assim, você punha assim, de repente a chuva batia o vento e invertia a chuva. Porque o vento, irmãos, é o vento. O Espírito do Senhor é como o vento, que sopra aonde quer.
O máximo que a gente consegue fazer é ouvir a sua voz, ouvir o barulho do vento. Mas a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Irmãos, vocês que têm já algum tempo na vida da igreja, vocês sabem qual é o próximo passo que o Senhor vai dar? Vou perguntar para o Fulvio e para a Jaque, que estão mais recente. Qual que é o próximo passo? Ah, Fulvio, dá uma ajuda aí, vai. Irmãos, nós não sabemos. Agora, uma coisa nós temos que fazer, é seguir o vento. É seguir o Espírito, irmãos. Porque aonde o Espírito estiver, eu tenho certeza absoluta que tem vida ali. Porque a vida também, a gente falou um pouquinho ontem, nós não conseguimos explicar a vida. A gente só sabe que a vida existe porque ela existe. Porque quando a vida deixar de existir em algum lugar, ali não tem mais vida, então tem o quê? Morte. E a vida, você não consegue falar, olha, esse copo com água aqui, tem vida? Olha aqui para o copo. Tem vida aqui, não? Você está vendo a vida? Está vendo ou não está vendo? Irmão, vocês não estão vendo o copo d'água aqui? Ó, está mexendo, ó. Biologicamente tem. É? Agora, se você destilar essa água aqui, você mata toda a vida da água. Todos os micro-organismos que tem ali. Mas ainda assim, tem vida aqui. Por que que tem vida aqui? Quase. É que, como a minha esposa diz, você sempre faz as perguntas difíceis, né? E aí você dá uma resposta que é ridícula, né? O Rafael que fala sempre isso. Cadê o Rafael? O Rafael sempre fala aí. Falou isso para mim quarta-feira agora. Você faz perguntas muito difíceis, né? Aí depois você dá uma resposta que eu me sinto um imbecil. Ninguém responde as perguntas que eu faço, né? Irmãos, aqui tem vida? Se essa água ficar dentro do copo, não tem vida nenhuma. Não vai te trazer vida nenhuma. Mas a partir da hora que você bebeu, ela passa a fazer efeito dentro de você. E a hora que essa água começa a circular dentro de você, você consegue da água que está aqui, fazer ela se transformar em vida para você. Quem bebeu dessa água aqui? Boa resposta, Fábio. Eu. Para nenhum de vocês essa água aqui é vida. Mas para mim ela já se tornou vida. Porque ela já entrou. E a hora que a vida entra e começa a circular, irmãos, as minhas células vão receber essa água que eu bebi. Certo? Falando de uma maneira normal, claro, né? No dia a dia nosso. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa circular dentro de nós. Se a água não circular dentro de mim, ela não vai ser vida. Se eu tiver com algum problema de estômago, e essa água não passar para o meu intestino para ser absorvida, ela não vai se tornar vida. Então, irmãos, nós precisamos eliminar todos os nossos problemas de estômago. Não é com omeprazol, né, Jura? Omeprazol resolve só aquilo da barriguinha. Mas, irmãos, nós temos que eliminar da nossa vida todos os nossos problemas de digestão da palavra de Deus. E você sabe, nós cantamos aqui, nossos maiores problemas para assimilar a palavra de Deus, para que essa vida, essa palavra se torne vida e circule dentro da gente,
dentro de mim e se torne vida para mim, é eu permitir que isso aconteça. Porque se eu bebesse, se fosse possível, eu beber essa água com a minha orelha, dá para entrar, né? Um pouquinho dá para entrar. Ou se eu pudesse beber essa água com meus olhos, irmãos, eu tô querendo dar um choque em vocês. Não vai se tornar vida. A palavra de Deus, irmãos, esse Espírito que é como um ar, ele precisa ser recebido no lugar certo. Não é na sua mente, não é querendo entender o voo da águia que você vai ser um especialista, ou que isso vai mudar a sua vida, não. É a hora que você receber isso com simplicidade dentro do seu espírito. Você simplesmente bebe a água. Baba também. Desculpe. Você simplesmente bebe a água. E a água vai fazer o efeito. Não é você que tem capacidade, é a água. Entende, irmãos? É a palavra de Deus que tem o poder. Não é a minha cabeça para poder entender a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de dar vida. E o Nicodemos, né? Nicodemos, tu és mestre em Israel e não consegue entender isso, Nicodemos. E às vezes, irmãos, nós somos um fariseu de marca maior. Nós colocamos que nós sabemos, que nós compreendemos, que nós às vezes até somos capazes, alguns se colocam assim, mas o Senhor fala, a hora que o Senhor fala, né, derruba todo o nosso raciocínio, derruba todo o nosso pensamento. E o Senhor ainda dá mais uma lição em Nicodemos, fala assim, se tratando de coisas terrenas, 12, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Aqui era para dar um nó na cabeça do Nicodemos. Falou assim, ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu, mas quem está falando isso é aquele que está lá no céu. Então, ele subiu ou ele desceu? Ele está lá ou está aqui? E aí diz assim, 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Não é todo aquele que o entender, não é todo aquele que o estudar. Eu falei para os irmãos na reunião de segunda-feira de serviço, isso que eu vou falar, irmãos, não tem glória nenhuma. Daqui a uns 2, 3 meses, eu vou fazer 48 anos que eu estou na vida da igreja. Você sabe o que é isso? 48 anos. Quem tem até 48 anos aí? Levanta a mão. Não. Até 48. Eu vou por 10, mais 10, até 58. Quem tem até 58 anos? Até 58. Estou pondo 10 a mais, porque até 10 anos, irmão, nós somos nada, né? Isso, irmãos, não tem glória nenhuma. Aliás, isso pode ser um problema. Porque quanto mais passa o tempo, mais a gente é igual o Nicodemos aqui. A gente acha que sabe. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já teve esse sentimento? Eu acho que eu sei. Esse negócio aí não vai dar certo. Essa moda agora,
né, de guerra. Aí acaba logo. Pode acabar, irmãos. Pode acabar. E se acabar? Uma coisa eu sei, se acabar, o Senhor vai dar outra coisa melhor. É ou não é? Na sua experiência pessoal com o Senhor, alguma coisa que já acabou que você tinha que era bom, né? E mudou. Na minha, irmãos, nesse tempo que eu estou aqui, tem alguns outros irmãos, não é só eu, não, tem alguns outros irmãos aqui que também tem essa mesma carreira longa. Irmãos, por que eu estou aqui até hoje? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, não é por causa dos 48 anos. Eu estou aqui porque, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem me mostrado que, quanto mais tempo eu estou na sua presença, mais zero eu devo ser. Usando a frase de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Mas a gente sabe que na experiência dele, até ele introduzir Jesus, foi maravilhoso. E nem nós já ouvimos esses dias. Um homem fora da caixa, um homem completamente diferente de tudo do seu tempo, dos costumes, dos modos de vestir, dos modos de se alimentar, dos modos de falar. Mas o que aconteceu com ele? Quando ele introduziu Jesus, ele falou a palavra perfeita: que ele cresça e eu diminua. Irmãos, essa era a chave de ouro para João Batista encerrar o seu ministério. Mas a gente vê o que aconteceu. Os discípulos de João concorriam com os discípulos de Jesus. Jesus e os seus discípulos, né, batizavam, e os discípulos de João Batista batizavam, né? Ao ponto de chegar, de Jesus ensinar aos seus discípulos, falando assim: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ou seja, qualquer um de nós, irmãos, que estamos vivendo hoje no reino dos céus, somos maiores do que João Batista. E João Batista era fora da caixa. Ele era uma pessoa completamente guiada pelo Espírito. Mas algo aconteceu na vida dele. E esse algo, irmãos, nós temos que aprender. Precisamos aprender para a nossa sobrevivência. Que não pode acontecer comigo. Não pode acontecer com nenhum de nós. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos determinou para fazer. E seguir até o fim daquilo que o Senhor nos deu para fazer. Nós não podemos ir além. Porque o Senhor deu para cada um de nós uma medida. O Senhor deu para cada um de nós uma porção. E aqui para Nicodemos o Senhor fala assim: olha, importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, é o Filho do Homem. Na verdade, é o próprio Deus. É o Filho do Homem que tem que ser levantado. É o Senhor que tem que estar em destaque. E na sequência, eu não vou continuar lendo aqui por causa do tempo, mas na sequência, irmãos, fala da luz. Que a luz veio ao mundo, mas os homens não amaram a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por um lado, isso se refere à nossa salvação, a nós reconhecermos Jesus como a luz do mundo, a luz que salva. Mas, irmãos, o Senhor está interessado só na nossa salvação? A salvação é o nosso nascer de novo. O Senhor quer muito mais do que a nossa salvação. O Senhor quer o nosso crescimento, nossa maturidade. Por isso eu fiquei tão feliz com aquele versículo que nós lemos ontem de Colossenses 4,12. Tem irmãos que guerreiam em oração, que são atacados, até por pessoas de dentro. Né? Como Paulo falou, tenho inimigos por fora e tenho inimigos dentro. Mas estão guerreando em oração a nosso favor.
Para quê, irmãos? Para que nós, como crentes maduros, como pessoas convictas, conforme o irmão Mazo explicou muito bem ontem, convicto. Eu não sou um caniço, um arbusto, como é que chama aquele negocinho? Um capim, que bate o vento e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. Esse sopro é o sopro do diabo, que quer te arrastar para longe. Mas o Senhor tem um outro sopro, é o sopro de vida, é o fôlego de vida, é a serpente que levantou para tirar o nosso pecado, para resolver o nosso problema, mas também para nos encher da sua vida. E irmãos, é isso que nós estamos fazendo na vida da igreja hoje. Agora, Senhor Jesus, quem dita esse ritmo, irmãos, não sou eu nem você. É a necessidade de Deus, porque a igreja, ela é de Deus. E o Senhor Jesus, em Mateus 16, disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, como que o Senhor faz isso, irmãos? É com a palavra. A palavra vem para nós, vem e nos traz luz, nos enche de alegria, nos enche de gozo, nos enche de satisfação, ao ponto da gente pegar o microfone e estar sem fôlego. Irmão, não precisa de academia, viu? Vem para todas as reuniões da igreja, você vai ficar em forma. Viu? Você vai ficar em forma, né? Desde que você deixe ser arrastado pelo Espírito, né? Deixa o Espírito carregar você. Ó Senhor Jesus, quem dita o ritmo, irmãos, é os céus. Por isso esse cântico, né, esse hino que nós aprendemos agora na última conferência, o ritmo dos céus, irmão, nós temos que nos render ao Senhor. Porque de fato, olha para a sua vida há uns tempos atrás, veja que velocidade que você servia ao Senhor. Veja com que velocidade você estava fazendo a vontade de Deus. E veja agora. Irmãos, o Senhor está acelerando. O Senhor está pondo velocidade. Sabe por quê? Porque o tempo está acabando. Os dias estão contados. Você sabe qual é o final dos dias? Você sabe quando é que termina o tempo? Não. Por isso nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que abrir o nosso coração. Não é fácil fazer isso, irmãos. Mas você tem que se despojar dos seus conceitos. Despojar daquilo que você aprendeu. Mesmo na vida da igreja. Outro dia a irmã Jaque deu um testemunho para nós, né? Falou assim: eu aprendi muita coisa, estudei muita coisa, só que eu resolvi, depois eu até queria que você desse esse testemunho, eu resolvi dar um zero em tudo e começar de novo. Porque aprendeu de uma maneira não muito correta. Mas mesmo nós que estamos na vida da igreja há tanto tempo, que vamos falar assim, aprendemos de uma maneira correta, nós não podemos permitir que aquilo que nós já temos seja uma pedra de tropeço para os meus próprios passos, para a minha carreira. Bom, o nosso negócio é correr a carreira que nos está proposta. E correr como? Correr com perseverança. Paulo fala assim, ó, tem uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12. Tem uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Não se baseie na vida de um irmão do seu lado. A vida dele deve servir de encorajamento para você correr mais. E nós queremos, irmãos, corrermos todos juntos essa carreira que nos está proposta.
olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, seguindo o Espírito. Se o Espírito vai para cá ou para lá, não importa. Irmãos, isso precisa quebrar a nossa cabeça, quebrar os nossos conceitos. Não importa a direção que o Espírito segue, eu quero é seguir o Espírito. Se eu tiver que dar com a cara na parede, não tem problema, eu estou seguindo o Espírito, eu estou nas mãos de Deus, eu estou bem guardado. Entende, irmãos? Nós precisamos seguir com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém?